Olá, bem-vindo ao Multiverso Distópico e hoje eu quero falar sobre identidade cultural, que é um tópico um tanto quanto polêmico, controverso, quando se trata de mundo real e que geralmente traz consigo acusações de apropriação cultural, de racismo, possessão demoníaca e o que for, dependendo de qual cultura e qual subcultura se está comentando em um determinado momento. Não vou chutar esse vespeiro, não vale a pena, e o meu foco é RPG. E em contraste ao foco que se dá em identidade cultural, tanto quanto possível no mundo real, no RPG muitas vezes não se dá atenção nenhuma a isso, especialmente em jogos que têm um foco maior em combate, como Dungeons and Dragons, por exemplo. Essa questão de quem é seu personagem, como a cultura dele moldou a personalidade, não é tão relevante, não se mostra pelo menos tão relevante quanto, na minha opinião, seria interessante. É claro que isso varia do cenário que você está jogando, varia do tipo de jogo que você está jogando, varia do mestre e do jogador. Mas em muitos casos o jogador cria um personagem simplesmente como um amontoado de estatísticas, sem a fagulha de vida, por assim dizer. Isso pode variar, como eu falei, em vários casos. No caso de cenário, quanto mais elaborado for o cenário em que se está jogando, quanto mais estabelecido for esse cenário, maior a probabilidade de o personagem ter essa bagagem cultural de uma forma mais fácil para o jogador. O que eu quero dizer com isso? Se você pega um livro de Forgotten Realms e lê sobre as diversas regiões, as cidades, etc., você tem uma noção de como é a cultura, como se comportam as pessoas estereotipicamente naquelas determinadas regiões. Isso por si só significa que o personagem vai ter personalidade? Não. Você pode criar um mago vermelho de Tai, que é simplesmente um mago especializado em necromancia. Como mestre, seria interessante você, nesse caso, conversar com o jogador e perguntar sobre isso, né? Qual, nesse caso específico, por exemplo, qual a sua relação com a política de Tai? Você é afiliado a qual dos big movers, assim, nesse aspecto político ali? Há uma magocracia. Meio que não deixar o jogador usar ser um mago vermelho de Tai simplesmente como uma justificativa para ser especializado em necromancia, por exemplo. Há várias formas de se usar o cenário, como posso dizer, a ambientação mesmo, de forma a dar suporte cultural ao personagem. Jogando qualquer jogo storytelling, né, Mundo das Trevas, as Crônicas das Trevas, há necessariamente uma quantidade muito grande de cânone. Mas o que significa isso? O que significa ser um Hagabash Garra Vermelha, por exemplo? Como isso afeta o seu personagem? Como isso afeta a sua interpretação desse personagem? Quais são as tradições que ele vai naturalmente contestar dentro da cultura dele? É algo a se refletir
durante a criação do personagem e que acaba caindo inevitavelmente no fale com os jogadores. É algo que muitas vezes não se faz, se dá muita liberdade durante a criação dos personagens, e essa falha de comunicação nesse momento específico leva a desvirtuar mesmo a ideia de campanha que o mestre tinha e a ideia de diversão que os jogadores tinham quando eles criaram aquele personagem. Há coisas que simplesmente não se encaixam. Mas, havendo um diálogo entre o mestre e os jogadores no momento da criação do personagem, o mestre consegue incentivar essa questão da identidade cultural e se estabelece de forma mais firme o contrato social para aquele jogo. Vai ser um jogo de, por exemplo, Vampiro à Máscara, todos os personagens são da Camarilla e o foco é esse. Com isso fica mais fácil para os jogadores criar os personagens, fica mais fácil para o mestre controlar a qualidade que ele espera dos personagens, e etc. Existe algo necessariamente errado em não se ter um personagem totalmente desenvolvido no momento da criação? Lógico que não. Muitos personagens excelentes surgem inicialmente com só um monte de estatísticas, mas que são desenvolvidos pelo jogador ao longo da história de forma a ficar interessantes. Mas, a meu ver, é útil que se tenha ao menos uma noção da personalidade, o básico da personalidade desse personagem e como ele se encaixa no mundo. Não ser algo absolutamente solto, não ser simplesmente um meio-orc bárbaro. Os bárbaros, especialmente na quinta edição, têm uma ligação muito forte com esse aspecto cultural, com esse aspecto da espiritualidade e etc. E aí você faz um personagem que ele é simplesmente um bárbaro, que ele bate. E aí, o que mais? Tá faltando algo. Faltando que se desenvolva algo. Algo que eu vi recentemente e que me chamou muita atenção foi como nos jogos Powered by the Apocalypse, né, usando a Apocalypse World Engine, se desenvolve o mundo todo a partir do que se tem na mesa, do que os jogadores estabelecem. Claro, o mestre vai ter alguma liberdade criativa ali para colocar aspectos, coisas que ele quer colocar, certamente. Um mestre esperto consegue guiar os personagens durante a fase de criação, aquelas perguntas que são feitas e tal, para moldar os personagens e o mundo um pouco de acordo com o que ele quer também. Mas eu acho essa questão muito interessante de como a cultura, o conceito dos personagens molda o mundo. E isso pode ser feito de várias formas. Várias formas. Seja confirmando um estereótipo, como por exemplo numa sociedade em que os anões são mercadores, principalmente fabricantes de armas e mercadores. Você pode criar um personagem que é a confirmação disso, é um nobre, guerreiro, treinado desde criança para ser um excelente combatente e com conhecimento profundo na fabricação e manutenção de armas e armaduras.
por exemplo. Ou você pode negar esse estereótipo, fazendo, por exemplo, um anão que é parte de algo como uma seita que se isolou da cultura anã, da nação anã, e em negação a tudo que os anões representam nesse mundo, vivem um voto de pobreza e escolhem lutar com as próprias mãos ao invés de usar armas. Eles formam um mosteiro e a partir dali tem um anão monge. E você pode colocar qualquer peculiaridade em qualquer um dos casos que seja interessante, como, por exemplo, esse monge anão raspa todos os pelos do corpo por causa da imagem estereotípica do anão barbudo, peludo, com machado, etc. Para negar, antagonizar esse estereótipo. E, evidentemente, há uma quantidade grande de coisas nesse intervalo que você pode fazer. Magos, bardos, etc, etc, etc. Nas Crônicas das Trevas há um pouco mais de liberdade sobre o que o seu personagem vai ser, mas há um pouco mais de reforço do estereótipo. Especialmente no Vampiro Requiem, que foi o único que eu li de verdade até o momento, há muita questão a inércia do sangue, o peso do sangue, a forma como ser um Ventrue vai te tornar um pouco mais nobre. Simplesmente pelo poder do sangue. Mas isso são todas coisas a se considerar, caso a caso. O meu ponto, o meu argumento com esse vídeo é justamente dizer: desenvolvam seus personagens. Pensem um pouco na cultura de onde eles vêm e a forma como isso afeta a interpretação e a mente do seu personagem, as ações do seu personagem. Isso enriquece a história para todo mundo. Não veja seu personagem só como um pedaço de papel com um monte de estatísticas anotadas. Não tem diversão nenhuma nisso. Ao menos a meu ver. Por favor, opinem, deem suas opiniões, compartilhem suas experiências. Obrigado pela paciência e até mais.